Imagine que você chega a um restaurante lotado com uma fila de espera que dobra o quarteirão. Ao olhar para o salão, você percebe que metade das mesas está vazia, mas todas ostentam uma placa de reservado. O gerente explica que os clientes que fizeram a reserva nem sequer saíram de casa, mas legalmente ele não pode oferecer o lugar a mais ninguém. No setor elétrico brasileiro, nós vivemos exatamente esse paradoxo com a nossa rede de transmissão. Temos bilhões de reais em projetos de energia renovável prontos para serem construídos, mas eles não conseguem autorização de conexão porque o espaço na rede está ocupado por usinas fantasmagóricas que nunca sairão do papel. Para resolver esse problema contratual, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, acaba de abrir uma nova consulta pública para o que o mercado chama de Segundo Dia do Perdão. Este é o BNRZ Labs, o canal para engenheiros e gestores técnicos que querem entender o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro sem precisar ser especialistas em tudo. Hoje, vamos dissecar o mecanismo regulatório que pretende liberar mais de 9 gigawatts de capacidade na rede e evitar um calote de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Para entender por que precisamos de um novo perdão em 2026, precisamos olhar para a cicatriz deixada pela primeira tentativa de limpeza em 2023. O problema técnico que o mecanismo visava resolver era o esgotamento da capacidade ociosa do SIN, o Sistema Interligado Nacional. As margens de escoamento estavam bloqueadas por projetos que possuíam outorga e custe, contrato de uso do sistema de transmissão, mas que não tinham viabilidade financeira. A raiz disso foi a Lei 14.120 de 2021. Ela estabeleceu o fim dos descontos na TUST e na TUSD, que são as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, para novas usinas de fontes incentivadas. Isso gerou a famosa Corrida do Ouro, onde milhares de empreendedores solicitaram outorgas apenas para garantir o benefício histórico, muitas vezes sem ter um projeto real estruturado. Em julho de 2023, a ANEEL publicou a Resolução Normativa número 1065 para tentar estancar essa sangria. O primeiro dia do perdão oferecia dois caminhos. O primeiro era a anistia total, permitindo a rescisão amigável do contrato de transmissão e a revogação da outorga de geração sem qualquer multa. O segundo era a regularização, que permitia adiar o cronograma da usina em até 36 meses, desde que o agente apresentasse uma garantia financeira pesada, equivalente a 40 meses de encargos de uso. Os resultados foram expressivos, mas revelaram a escala do problema. Cerca de 350 projetos pediram adesão, somando quase 15 gigawatts de capacidade. Desses, 244 projetos foram cancelados, liberando 10 gigawatts de margem de escoamento na rede para quem realmente queria construir. No entanto, essa primeira rodada deixou um gosto amargo para muitos agentes. Houve uma percepção de risco moral, onde quem especulou e não cumpriu prazos saiu impune, enquanto outros empreendedores arcaram com garantias e cumpriram cronogramas, não recebendo qualquer benefício. Além disso, o mecanismo de 2023 não incluiu todos os agentes. Ele não contemplou centenas de usinas que já tinham outorga, mas que ainda não haviam assinado o contrato de transmissão. Esses projetos continuaram no limbo, criando um novo gargalo regulatório. O mercado de geração centralizada sentiu o golpe, com fabricantes de equipamentos vendo contratos serem cancelados em cascata. O primeiro dia do perdão foi um remédio amargo e necessário, mas que tratou apenas os sintomas mais urgentes de um paciente que continuava com as artérias obstruídas por uma regulação que incentivava a reserva especulativa de margem. E foi exatamente essa lacuna aberta que abriu caminho para uma segunda tentativa, com um diagnóstico mais sério do que o de 2023. Agora, em abril de 2026, a ANEEL abriu a consulta pública número 008 para implementar o segundo dia do perdão. O diagnóstico da área técnica é preocupante. Atualmente, existem cerca de 124 gigawatts de usinas outorgadas,
que ainda não entraram em operação. Para você ter uma ideia da escala, isso equivale a aproximadamente 15 anos de expansão de todo o sistema elétrico brasileiro. Quando olhamos especificamente para os contratos de uso do sistema de transmissão, o volume contratado atinge 180 gigawatts. Desse montante, estima-se que 18 gigawatts e meio referem-se a projetos que sequer iniciaram as obras. A agência identificou que pelo menos 9 gigawatts e meio de capacidade contratada, o que eles chamam de MUST, ou montante de uso do sistema de transmissão, são considerados sem qualquer viabilidade de implantação. Essa ocupação artificial da rede não é apenas um problema burocrático, é um gargalo físico que está travando o desenvolvimento regional. A situação é particularmente crítica na região Nordeste. De acordo com o planejamento elétrico de médio prazo do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, o Nordeste não possui margem de escoamento prevista para o ciclo de 2027 a 2031. Isso significa que se um investidor estrangeiro quiser construir um parque solar de última geração na Bahia ou no Rio Grande do Norte hoje, ele simplesmente não recebe o parecer de acesso porque a rede está cheia no papel. Estados como Minas Gerais e Piauí também concentram grandes volumes dessa capacidade fantasma, impedindo que novos investimentos de capital real cheguem a essas localidades. A proposta atual foca na adesão voluntária para a rescisão amigável dos contratos e a revogação das outorgas. Em troca de sair da fila, o agente recebe a devolução das garantias de fiel cumprimento, fica isento de multas de fiscalização em andamento e não precisa pagar os encargos rescisórios habituais. Nas regras normais, rescindir um contrato desses exigiria o pagamento de 3 anos de encargos. A ANEEL calcula que, se esses 9 gigawatts de projetos inviáveis fossem rescindidos pelas regras comuns, eles gerariam 3 bilhões e 500 milhões de reais em encargos rescisórios. Como muitos desses agentes não têm dinheiro em caixa, o risco de inadimplência é altíssimo. Um ponto fundamental para entender aqui é o impacto no chamado curtailment, ou corte de geração. O ONS projeta que, se todas as usinas que possuem contrato assinado hoje entrassem em operação simultaneamente, o corte para fontes fotovoltaicas aumentaria drasticamente. Em 2026, as perdas financeiras geradas por esses cortes já somam 905 milhões de reais. Quando a rede está saturada por contratos que não se convertem em usinas reais, o sistema perde a capacidade de otimizar o fluxo de energia. Limpar a base de acesso não é apenas uma questão de justiça contratual. É uma necessidade técnica para garantir que as usinas que de fato operam não sofram cortes excessivos por causa de uma rede sobrecarregada. A aprovação final deste novo mecanismo traz implicações profundas para quem decide investimentos no setor. Para o desenvolvedor de projetos, a liberação dessa margem de escoamento é o que vai permitir a viabilidade de novos empreendimentos que hoje estão parados na fila do ONS. Existe uma demanda reprimida gigantesca, especialmente para projetos híbridos que combinam geração solar ou eólica com sistemas de armazenamento em baterias, o BESS, que significa Battery Energy Storage System. Associações do setor de armazenamento de energia têm reforçado que a liberação de margem no Nordeste e no Norte de Minas Gerais é essencial para destravar o mercado de baterias, que pode ajudar a estabilizar a rede e reduzir justamente os índices de curtailment que mencionei anteriormente. Contudo, não podemos ignorar o risco de sinal regulatório inadequado. Ao perdoar sistematicamente quem descumpre contratos, há risco em reforçar o comportamento especulativo. Se o mercado entender que sempre haverá um novo dia do perdão no futuro, o incentivo para realizar um planejamento mais assertivo e assinar contratos com lastro real diminui. Os agentes que cumpriram rigorosamente seus prazos e pagaram suas garantias acabam sendo, indiretamente, os maiores prejudicados, pois enfrentam uma distorção competitiva frente àqueles que especularam sem custos. É um equilíbrio delicado entre a necessidade de limpar a casa,
para permitir o crescimento e a obrigação de manter a credibilidade das regras do jogo. Avalia-se que o benefício sistêmico de liberar a rede supera o custo desse risco moral. Mas essa é uma discussão que ainda divide muitas associações setoriais. Para o consumidor, o impacto é indireto, mas muito real. Quando projetos reais são impedidos de conectar por causa de projetos fantasmas, a oferta de energia nova demora mais para entrar no mercado. Menos oferta com a mesma demanda pressiona o PLD, o preço de liquidação das diferenças, para cima, o que acaba encarecendo a energia no longo prazo. Além disso, a liberação de acesso é vital para que o Brasil cumpra suas metas climáticas internacionais. A nossa meta de redução de emissões para 2035 depende de uma expansão acelerada de fontes renováveis não hídricas. Se o setor elétrico continuar travado por gargalos contratuais, a transição energética brasileira pode sofrer um atraso que comprometeria nossa competitividade global em setores como o hidrogênio verde e data centers de alta densidade. O cronograma estabelecido pela ANEEL é acelerado, refletindo a urgência do tema. As contribuições para a consulta pública vão até o final de abril de 2026. A expectativa é que as regras finais sejam publicadas em junho, permitindo que os agentes enviem seus termos de adesão até meados de setembro. Para o gestor técnico, o momento é de revisão estratégica de portfólio. Se você possui projetos com dificuldades de viabilidade, este mecanismo é a sua janela de saída sem penalidades. Se você tem projetos maduros aguardando conexão, o segundo dia do perdão é a luz no fim do túnel para conseguir o acesso à rede que hoje parece impossível. O setor elétrico brasileiro está passando por uma purga necessária, e entender a mecânica dessa limpeza é o que separa quem vai conseguir conectar seus ativos de quem vai ficar preso em um canteiro de obras que nunca existiu. O segundo dia do perdão não é apenas uma anistia burocrática, é uma intervenção de emergência para liberar quase 10 gigawatts de capacidade em uma rede de transmissão que está contratualmente limitada. O foco principal é a região Nordeste, onde a margem de escoamento para novos projetos está zerada até 2031, travando bilhões em investimentos reais por causa de projetos especulativos. Embora o mecanismo resolva o problema imediato da fila e evite um calote de 3 bilhões e 500 milhões de reais para as transmissoras, ele deixa um alerta sobre o risco moral e a necessidade urgente de reformas que impeçam novas corridas do ouro baseadas apenas em benefícios tarifários. A implicação prática para você, engenheiro ou gestor, é clara. Se você está no lado do desenvolvimento de novos projetos, monitore de perto a lista de rescisões que o ONS deve publicar no segundo semestre de 2026. Aquelas mesas reservadas e vazias que mencionei no início vão começar a ser liberadas, e quem tiver o projeto mais maduro e pronto para execução terá a prioridade para ocupar esse espaço. A regulação está fazendo o papel de um auditor severo que está agindo para garantir que a rede seja usada por quem gera energia, e não por quem gera apenas papel e contratos vazios. Deixe seu comentário abaixo sobre como a falta de margem de escoamento tem afetado os seus projetos ou a sua empresa. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor os bastidores dessa nova consulta pública da ANEEL, considere se inscrever aqui no canal. A nossa proposta é trazer essa densidade técnica com a visão estratégica que o mercado exige. Este é o BNR Z Labs, engenharia que você usa e tecnologia que muda o jogo. Até a próxima!